Dicas de escrita que você não pediu, mas eu vou dar mesmo assim. Hoje eu vou falar sobre construção de diálogos. Olá! Está fazendo um lindo dia. Sim, é mesmo um belo dia. É um belo dia para se fazer uma caminhada. Verdade? É um lindo dia para se fazer uma caminhada. Gostaria de fazer uma caminhada? Sim, eu gostaria de fazer uma caminhada. Então vamos! Sim! Quando duas pessoas conversam no dia a dia, elas não seguem a cartilha do português corretamente, especificamente ao pé da letra. Atenção! As dicas aqui apresentadas vieram de experiência pessoal. Não as utilize se estiver procurando capacitação acadêmica ou orientação profissional. Um diálogo não é uma construção de frases de dois robozinhos usando as palavras que foram programadas a eles. Quando a gente escreve, a gente tem que lembrar que a gente está colocando personagens ali que precisam ser críveis, que as pessoas precisam acreditar que eles existam. E ninguém vai acreditar que essas duas pessoas que estão conversando existam se o diálogo delas parece engessado, parece ali uma série de frases escritas por uma criança que está aprendendo a ler e escrever nesse momento. O diálogo precisa retratar a fala. E para conseguir fazer isso, eu tenho as minhas táticas. Observar conversas alheias. Não com o intuito de pegar fofoca, mas para identificar padrões de fala de cada pessoa. Encenar de forma que uma personagem fale de uma forma aí mais descolada e o outro personagem seja sinistro, sério, contido. Colocar na minha cabeça, fazer o exercício de que os meus personagens falem com vozes de atores famosos, de dubladores famosos. Você começa a pensar nele falando daquele jeito, naquele tom sombrio, ou naquele tom emocionado e romântico. E o seu personagem começa, dentro do seu pensamento, a agir e a falar daquela forma, com aquela personalidade. Na hora de transcrever isso para o papel fica mais fácil. Você sabe o que ele falaria e que tipo de coisa que ele não usaria, que tipo de coisa que ele não falaria. Diálogos são um exercício complicadinho e às vezes encenar as vozes dos seus personagens, falar em voz alta os diálogos que eles estão pensando, que eles vão falar e colocar isso no papel depois, pode parecer meio estranho para algumas pessoas. Se você estiver em público, eu recomendo que você não faça isso. Faz na sua casa, deitadinho na sua cama, faz aí num momento de privacidade, falar. A grande dica é essa: personagens têm que parecer pessoas, e pessoas não falam tudo certinho, pessoas falam com gírias, pessoas falam mexendo as mãos, mexendo no cabelo, mexendo olhando para cima, para baixo. Elas não só reviram os olhos quando elas estão de saco cheio de uma situação, elas fazem outras coisas também, elas mordem a boca, elas fecham a cara, elas cruzam os braços. Observe bastante, observe o comportamento das pessoas perto de você, observe pessoas no ponto de ônibus, pessoas na fila do caixa, interações comuns do dia a dia e veja como essas pessoas conversam entre si, que tipo de palavras são mais usadas, que tipo de frases são mais usadas. Algumas frases, algumas falas estão gramaticalmente corretas e perfeitas, mas no dia a dia a gente não encontra pessoas falando daquele jeito. Até encontra! Às vezes você pode ter um personagem que é mais aí educado, mais rebuscado, um político de fala difícil, um médico que gosta de usar jargões da profissão, mas normalmente no dia a dia, no tempo corriqueiro, dentro de casa, os personagens falam de formas mais coloquiais. Estude seu personagem, o que é que ele representa, qual é a personalidade dele, a característica dele, em que tempo se passa a história. É no passado, é no presente, tem gírias nesse lugar, é em outro mundo, existem gírias próprias daquele lugar. Você coloca algumas características neles.
e vai construindo o seu personagem, vai construindo a voz do seu personagem, até chegar num ponto que, quando você for escrever a história, você vai escrever a cena que estava na sua cabeça e você vai pensar, poxa, mas esse personagem não faria isso, porque a voz dele fala de outra forma. Ele não falaria isso nessa situação, ele não tomaria essa atitude. Você vai descobrir que você criou um personagem tão incrível que nem você consegue mais controlá-lo.